almas queridas, espíritos que, como nós, enfim, despertos que estamos buscando avidamente compreender ainda mais o nosso processo de redenção. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos a capacidade de passarmos as informações que Ele nos inspira através dos seus mensageiros celestes, sem nenhuma adulteração. Se porventura lograrmos êxito, nos daremos imensamente por satisfeitos. Alguns esclarecimentos que se fazem necessários. A inspiração nos sugeriu, há algum tempo atrás, que mergulhássemos profundamente nesta obra, Conflitos Existenciais, clássico da benfeitora Joana de Ângeles, que faz parte da sua série psicológica. É a 13ª obra na sua série, que vem já há algum tempo colaborando para que ampliemos a nossa capacidade de raciocínio e vençamos os nossos conflitos internos. Esta obra tem 20 capítulos. Vamos ver a razão de a inspiração estar nos sugerindo que mergulhássemos nela. Cada capítulo é dividido em 3 partes, didaticamente perfeitos: a gênese do problema, o desdobramento do problema e a saída do problema. Digo melhor que isso, impossível. E muitas vezes a gente não se apercebe destas coisas, né? Então nós teremos aqui, meus irmãos, possivelmente toda a existência, serão 60 palestras para aqueles que tiverem coragem. Mas o Evangelho nos propõe perseverar até o fim. Então é interessante que a gente veja isso, né? Nós já estamos no 3º conflito e o próximo agora, o mês que vem, nós vamos trabalhar ressentimento. Nós já estamos trabalhando. Esse é o 3º que nós estamos empocando o medo. Tivemos que fazer com a Janaína, nossa companheira, que está trabalhando nesse aspecto do medo, e mais o Laudelino Risso, tivemos que fazer uma troca em razão das nossas viagens pela regional. Nós vamos fazer a 2ª parte, que é o desdobramento. Ela fará na semana que vem, dia 12, a 1ª parte. Mas sempre teremos conclusões parciais, para que depois o Laudelino, no final do mês, ele realmente conclua, faça um apanhado nas 2 primeiras partes e conclua. Sempre nós teremos as ideias fundamentadas e algumas conclusões interessantes, né? Hoje nós estamos abordando, então, a 2ª parte desse capítulo sobre o medo, que é o capítulo número 4 do livro, tratando das diferentes manifestações do medo e o prejuízo de nunca haver amado. Perguntaríamos, queridos irmãos, será que há prejuízo na nossa vida por nós nunca termos amado? Quais as razões disso? Se emanamos de uma fonte que é o amor perfeito, né? Então, fundamentado nisso, nós vamos Não precisa, Arthur, não precisa. O computador, ele ilumina aqui, não tem problema. Então, aí está o nosso projeto, né? Trabalhando, como nós estamos falando, esta inspiração que nos chegou. Já estamos no projeto 3º, nesse ano, já fizemos 2 projetos, vamos enumerando eles paulatinamente, até o projeto 20º, assim como o doutor Haroldo está fazendo, né? Com 7 minutos de Emmanuel. Ele acabou de publicar o 1º livro e ele disse que serão 78. Eu digo, então, nós vamos ter que perseverar mesmo para que compreendamos isso. Então, aí está, em linhas gerais, a nossa proposição, né? O capítulo 4 trata de que todos somos vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Então, a gente vai entender esse medo como um mecanismo de defesa e também como medo patológico, né? A benfeitora trabalha sempre essas 2 temáticas, essas 2 possibilidades. Veja que o livro foi publicado em 2005,
Já vai algum tempo que a gente poderia ter resolvido questões interessantes para nós. Falava, inclusive, ao Eloy, que a benfeitora publicou esse livro também, o Plenitude faz parte, nós vamos tirar alguma coisa dele. E aqui em Plenitude, ela faz uma ponte na visão do sofrimento, que a doutrina espírita tem do sofrimento, e o budismo, né? A benfeitora faz uma ponte aqui entre o budismo e o espiritismo. Pouca gente sabe disso, mas é interessante ver também. E o último capítulo desse livro, ela escreve 3 páginas sobre libertação do sofrimento e nos dá a informação. Também não ligamos. Aí ela escreveu, logo em seguida, passado algum tempo, um livro, Libertação do Sofrimento. Então ela vai aumentando de intensidade até que a gente compreenda, né, que a informação já está disponível, basta que a gente coloque a coisa em prática. Tem um custo, tem um ônus? Claro que tem, né? Nada vai cair de graça. Essa história de dizer que tem alguém escolhido e que basta a gente acreditar que vamos ter a graça de, a gente pode ir modificando um pouquinho esse conceito, né? O inferno inevitável será o roteiro que nós vamos seguir. O paradoxal avanço intelectual e o abandono da fé inata. Interessante, porque a gente está chegando em Marte, meus queridos, e simplesmente ainda não sabemos quem somos, né? É um paradoxo. O intelecto lá em cima, mas o lado ético-moral deixando a desejar. O grande desafio existencial, o recurso imprescindível de aprendizagem e de evolução, a desvalorização do conhecimento espírita e o futuro amargo despertar. Dói de ver. E como isto é verdade, ela acentua muito bem que não basta nós entrarmos e sairmos da casa espírita. Isso aqui nos parece muito sem nenhum denodo, sem nenhuma crítica, a uma religião convencional, que não passa, infelizmente, volto a acentuar, sem crítica, de convenção social. Porque passa um ano, entra ano, se repete, mas a gente não vê a mudança de hábito nas criaturas. Claro que cada um tem o seu tempo de despertar essas coisas, mas o espiritismo não pode entrar dentro dessa panaceia, né? Dessa loucura. A psicogênese, então, da nossa proposição será sempre o Livro dos Espíritos, que ilumina nossas vidas a partir de 1857, na Cidade Luz, em Paris. O Espiritismo também é conhecido como a ciência do infinito, né? Então aí está esse paralelo. Nós temos muita coisa para ver realmente. Olha só que paradoxo, né? Isso já é uma proposição no Livro dos Espíritos, o codificador perguntando para os espíritos da falange de verdade. Uma vez que a morte física nos faz passar de uma vida melhor, nos livras do males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Né? Poxa, se eu vou para um lugar melhor, por que isso está acontecendo? Então agora nós vamos ter uma explicação racional que nenhuma filosofia por aí consegue equacionar. Muito simples realmente, uma informação extraordinária que também está à nossa disposição. Vejam só, agora falam os desenfaixados da carne com lucidez, né? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, a existência física, para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Então isso está íncito em nós, né? A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Mas e essa informação quem tem? Os espíritas temos, né? Obviamente. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz ainda que pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. É proposição crística, antes que o inverno chegue, antes que o ladrão bata a tua porta, né? Antes que uma série de outras atividades que o Cristo acentua. Então isso são metáforas importantes para nós. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então isso
enfoca aqui já, os benfeitores, o orgulho que a gente acha que por nós resolveremos as coisas, né? Não precisamos de apoio de ninguém. Isso é um orgulho acentuado. E que nos tem nos causado também muito problema. O codificador volta novamente a perguntar. Para muitas pessoas, o temor da morte física é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E a informação chega mais uma vez lúcida. Falece-lhes fundamento para semelhante temor? Mas que queres? Olhem só o que dizem os benfeitores. Quanta verdade aqui. Aqui nós nos enquadramos perfeitamente. Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Isso aqui é um vale de lágrimas, isso aqui é um terror, uma coisa. Isso aqui foi pintado e bordado, coisas tristes, né? Sucede então que tornadas, digo, adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Esses dias até colocamos uma coisa aqui equivocadamente. Dissemos que o nosso Saramago era materialista, não é verdade. Saramago era ateu, porque ele estava encaixado nisso aqui. E ele realmente debatia com a teologia convencional. Não podia aceitar uma coisa dessa. E a teologia convencional dominante tinha ódio do Saramago por causa disso, né? Mas é isso aqui mesmo. O cara passa pela razão e vê que não é possível ser uma coisa dessa, se torna ateu. Mas só que o Saramago tinha valores de espiritualidade, né? Então não tinha nada a ver com materialismo, foi um equívoco realmente. São assim levadas a crer que além da existência presente, nada mais há. Quanto aos que persistirem nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir, né? Aí já é uma questão de consciência de culpa. Ao justo, nenhum temor inspira a desencarnação, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá segurança de que no mundo para onde terá de ir, na dimensão espiritual, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe será de temer. Então, é a célebre questão 922 do Livro dos Espíritos que fala a respeito disso, né? A consciência tranquila e a fé no futuro, porque o indivíduo está trabalhando a esperança e a caridade. Obviamente que vamos encontrar algo mais ou menos assim, né? Não estranhe, porque essa é uma cor realmente que a gente tem uma certa... a nossa cor favorita, a gente coloca, imaginando que uma consciência em paz pode encontrar essas belezas, então, na dimensão espiritual, que sem sombra de dúvida encontraremos sim, porque nada mais é o nosso lugar no plano espiritual do que a projeção daquilo que temos dentro de nós, né? Então, meus irmãos, da onde procede a doutrina do fogo eterno? Já que criamos essas loucuras, aí diz os benfeitores, imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. O inferno nós sabemos desenhar muito bem, o céu não, porque a gente ainda não viveu, a gente só anda nessas esferas mais baixas, né? Então, as mais altas a gente não desenha. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Era a questão que ia ser proposta, né? Então, mas não serve para nada isso, nem para botar freio na turma? E olha o que dizem os benfeitores que enxergam num plano mais alto. Vede se serve de freio mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Jesus chega a acentuar dizendo, inclusive, não atirei pérola aos porcos, não dê as coisas santas aos cães. Então, a gente ensina uma coisa e vive outra, aquele que chega no nível racional vê isso, problema. A nossa proposição avança, conceituada pela psicologia da Bíblia cristã. Achamos algo lá que resolvemos compartilhar com vocês, interessante. A teologia, então, fora da igreja convencional, da religião convencional, já avançando um pouquinho mais, se aproximando da gente, mas ainda faltando alguma coisa, né?
A visão da psicologia e da Bíblia a respeito do medo. Achamos isso lá, que é um religioso reformado que escreve isso, um evangélico, né? O medo corresponde à emoção, diz ele. Isto é, um efeito de um momento que elicia respondente no organismo e gera expressões corporais. A fobia refere-se a um nome psiquiátrico, meio confuso no início, depois ele esclarece mais. A fobia trata-se de um quadro clínico que uma pessoa sofre por algum condicionamento problemático. Não diz a gênese, ele já fala do efeito. Gerador de sofrimento que determina respostas emocionais injustificadas diante de estímulos. A fobia pode ser caracterizada como uma generalização de intensas respostas emocionais desagradáveis. Generalização essa a estímulos que, mesmo que vagamente pareçam, com estímulo fonte do pânico. Segundo a visão da psicologia comportamental, podemos conceituar o medo e a fobia e propor terapia ao cliente. Como cristãos, temos que compreender também o que a Bíblia descobre sobre esse assunto, ou descreve sobre esse assunto. Então, é isso que nos interessa aqui, né? Nós vamos ver que essas informações estavam nos livros antigos também, né? E que possivelmente a gente não tenha levado em consideração isso. Isaías 41:10, estamos falando do Antigo Testamento, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então era uma época realmente que a gente era ainda muito violento, né? Muito instintivo. Como cristãos temos que ter a capacidade de discernir sobre o medo, pois só assim teremos sabedoria para enfrentá-lo. Beleza, então nós vamos tratar disso daqui a pouco. E como conseguirei isso? Essa visão dele. Quando o medo vir sobre mim, tenho que me lembrar que Deus existe e está comigo, como diz em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Com o tempo nós fomos abandonando isso. Somos filhos amados pelo Senhor e por isso não há temor para aquele que ama. A Bíblia diz, agora ele vem para o Novo Testamento, 1 João 4:18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso nós vamos ver traduzindo agora na psicologia profunda. Por isso não devemos temer o dia de amanhã e quaisquer outras situações que podem vir sobre nós, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isto agora, nós estamos revendo esses conceitos, fundamentados agora na razão, no bom senso, na lógica, né? E já tinha sido dito lá atrás. O último slide fala: por que não devo temer pessoas? Aí ele vai de novo lá no texto. Hebreus agora, Paulo. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Por que não devo temer as nações ou o governo, ou os governos? Aí Deuteronômio, lá atrás no Antigo Testamento. Não te espantes diante deles, outras nações, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Ainda era um Deus muito particular, né? Porque não devo temer más notícias? E volta em Salmos. Ele não teme más notícias, o seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários, e que não era nada bom. Desejo sobre meus adversários era simplesmente, né? A visão que eu tinha da justiça estava mais para a vingança, realmente, né? O medo paralisa as nossas ações diante da vida. Corretíssimo, certinho, olha aí o conceito dele, né? Davi é um grande exemplo de que não devemos temer. Agora ele vai de novo lá na Bíblia.
Aparentemente não tinha chance de vencer o grande Golias. Mas que será que metaforicamente é o grande Golias? Ele está na letra. Nós hoje já podemos traduzir a metáfora, né? Mas com apenas uma pedra arremessada sobre o gigante, o matou. Devemos ter a coragem e a atitude de Davi para vencermos os obstáculos de nossa vida. E nós vamos ver onde eles estão na realidade. Se nos entregarmos ao medo, ficaremos paralisados e nunca mudaremos nossas atitudes e pensamentos diante da vida, correto? Por isso, quando estiver com medo, busque a Deus e peça coragem e sabedoria para enfrentar suas dificuldades. Então, nós trouxemos aqui para ilustrar isso, para ver agora o nível de informação que esta sociedade fundamentada nessa estrutura tem e o que é que o Espiritismo se nos oferece através da psicologia profunda. Então, vamos trabalhar agora nas obras que desdobram e ampliam a nossa reflexão, né? A psicologia profunda, a religião psicológica e a ciência religiosa. Tudo isso nós podemos englobar no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Diz a nossa querida benfeitora que entre as emoções que surgem no ser humano durante o seu processo de crescimento intelectual e racional, o medo assinala-o profundamente desde os primeiros momentos tribais, ou mesmo antes. Esse sentimento que surge de maneira irracional desenvolverá outros equivalentes ou piores, como o pavor, o pânico, o terror. Então nós vamos ver que a proposta dela, em toda a exposição, é o autoenfrentamento, né? E não tem outro jeito. Logo depois, ao apresentar-se a ira, que é o medo é o primeiro desse sentimento, a ira é a segunda, como preservadora da existência física, abre-se o elenco em forma de raiva, de ódio, de ressentimento, de vingança. Só mais tarde surgiu o amor, né? Em forma de proteção do grupo, de preservação da unidade do clã, que se manifestou em facetas variadas, como a da amizade, da ternura, do devotamento, do afeto profundo, da renúncia, da abnegação. Então a gente fica pensando, onde é que a gente se encaixa dentro desse processo, né? Talvez estejamos mais ainda no início, alguns, muito pouco de nós, já estão concluindo a fase, porque vamos ter que chegar na abnegação, que é a renúncia total, né? Inclusive da própria existência física, como nos demonstrou Jesus, né? Como demonstrou Jesus. Achamos uma coisa, façamos um pequeno parênteses, achamos duas coisas para que a gente possa também refletir. Que os inimigos do homem serão os membros domésticos familiares da sua casa. Olhem só, né? Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Em seguida, uma outra proposição crística. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se eles estão na nossa casa, né? E nós vamos ver que a metáfora é mais profunda ainda. Ele manda amar e orai pelos que vos perseguem. Então aqui é uma coisa muito íntima. Uma passagem tem relação com a outra. Nós vamos ver que coisa interessante, né? Fechando o parênteses, a gente vê que, embora inconsciente, o medo da morte física predomina na natureza humana, como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resultante apresentam-se os inumeráveis medos da perda de emprego, de objetos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais, medo de amar. Vejam só, né? Eu jogo todas as minhas fichas na existência física e de repente eu vejo que a morte é inevitável, ela chegará. E aí começa esse terror todo, né? Dá para a gente pensar nisso. Então eu tenho uma série de medos aí, né? Tem que pensar nisso. O medo dos desconhecidos também, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores. Acrescente-se a esses o medo de adoecer, de sofrer, de morrer, desencarnar, né? Cultivado esses sentimentos, a existência torna-se um contínuo sofrimento,
exatamente o que o indivíduo muito teme. E nós achamos uma coisinha aqui para compartilhar com vocês, da mentora querida. Ela diz o seguinte: muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota ou próxima mantida para cada qual. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que ele é o grande e eficaz antídoto. Mas vamos ver como a mentora trabalha isso, né? E ela chega a dizer uma coisa aqui interessante. Interdependentes, o sofrimento e o amor são um mecanismo da evolução. Tem como fugir disso. E aqui a obra-prima dela, que muitas vezes a gente procura e não encontra, mas está aqui, ó. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Está aqui, ó. Né? Então eles são interdependentes. Às vezes coroando a luta na etapa final, ei-los que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeariam. Então, interessante o que ela está dizendo para nós aqui, né? Então, o que faz com que a gente sofra sem ter a compreensão devida, possivelmente foi afastamento do amor, né? Que já deveríamos estar vivendo. Já passamos pelo medo, já passamos pela ira, estamos na fase do amor. Mas em que fase do amor, né? E aí aparecem essas situações, nossos medos de uma série de contingências, né? Inclusive até de insetos. Assumisse-se, daí diz a benfeitora, no entanto, a atitude do amor, e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Volta a acentuar. O que ela escreveu lá, ela volta a falar aqui. Transitando-se num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo. Os senhores chegaram aqui e, portanto, os vossos corpos já não são os mesmos. Já estão modificados, a cada segundo, né? No qual as mudanças processam continuamente. Não há como adquirir-se estrutura de permanência, exceto quando o ser divino, o espírito imortal, o Self, assume o comando consciente das funções orgânicas que lhe dizem respeito a conduzir. Então, até ontem eu era um corpo que tinha uma alma e que precisava ser salva por criaturas mais imperfeitas do que eu. Vejam bem, agora eu sou um espírito imortal viajando no espaço e no tempo, trocando de vestes físicas, desabrochando virtudes, vencendo a minha sombra na direção da plenitude. É um choque, entendeu? Perguntem aí fora, meus irmãos, quem é você? Terão surpresas interessantes. Esta é a nossa sociedade que está em Marte, mas não sabe quem é. Essa é uma das razões dos nossos medos atávicos, né? Isabel Allende, sua obra-prima, alguém já deve ter lido, obviamente, A Casa dos Espíritos, né? Obra-prima, um filme excelente foi feito. Ela diz aqui: se escrevo alguma coisa, temo que ela aconteça, né? Se amo demais alguma pessoa, tenho medo de perdê-la. Olha isso aí, é uma escritora famosíssima, né? No entanto, não posso deixar de escrever nem de amar. Pelo menos isso, né? Que bom, já está no caminho, né? E é uma escritora de renome internacional. Às vezes a gente exagera, não é? A gente esquece da vida e fica num trilho. Aí é problema também, né? Aí a gente está pedindo encrenca, né? Encrenca. Mesmo em referência aos automatismo fisiológico e psicológico, que aparentemente independe da vontade, esta exerce tal predomínio na organização celular, que bem direcionada pode gerar novos condicionamentos, sobre os quais se pode estruturar hábitos de saúde e de bem-estar. Ah, mas eu já vi isso em algum lugar, talvez no Livro dos Espíritos, falando de vontade. Eu acho que já vi isso, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vejam só, isso está na nossa alçada. Na nossa alçada. Querem ver o que dizem os benfeitores? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes,
Isso significa que nem isso nós estamos fazendo, né? Claro, nós estamos referindo a nós, obviamente, né? O que lhe falta é a vontade. Olha só, um lamento de espírito superior. Encontramos no livro dos Espíritos. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Tá vendo? É possível, né? A mente disciplinada, meus irmãos, e invigilante, porque o vigiar e orar que o Cristo nos recomenda está em pleno vigor. Continue, não é para vigiar o outro, para vigiar a gente. É essa a proposta, né? Então, essa mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado, em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os medos que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Vai pensando naquilo, né? E a gente acaba tendo uma natureza nova. Perdem-se as excelentes oportunidades de viver-se integralmente o momento existencial, com as suas dádivas, mesmo algumas que fazem parte do processo humano de evolução, receando o que possa acontecer no futuro e que certamente não sucederá, ou que, assim sendo, nunca se apresentará conforme se pensou. Onde fica nisso a misericórdia divina? Porque se nós fôssemos devolver as loucuras que fizemos por aí, na sua íntegra, possivelmente não suportaríamos. Mas a misericórdia divina nos dá suaves prestações, desde que demos alguns passos nessa direção, né? A voz da verdade jamais é autoritária. Não reprime, não instila culpa, não atemoriza, nem fomenta desânimo. De reversa maneira, propele ao entusiasmo, ao engajamento, ao sentido de responsabilidade, compromisso e solidariedade. Então, aí para nós informações preciosas. Mas continua a benfeitora dizendo: pessoas frágeis, olha o paradoxo, e amorosas conseguem superar situações desastrosas com uma coragem e fé surpreendentes, enquanto outras, consideradas fortes e resistentes, ou Davi ou Golias, né, baqueiam diante de sucessos de pequena monta, de insucessos, de pequena monta, né? Baqueiam. Então, por que razão? O outro, então, já tem aquela fé natural, e nós ainda, por mais que tenhamos a racional, temos dificuldade, né? Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam em forma de ciúme, que é o filho doentio da insegurança emocional, da inveja, tormento do medo do conflito de insegurança, do ódio, incapacidade de compreender e de desculpar, olha, literalmente que são essas coisas, do despeito, que é a ausência de critério de autovalorização, todos provenientes de imaturidade psicológica, de permanência no período infantil. Eu tenho 63 anos físicos nesta existência, mas estou agindo como uma criança de 5, entendeu? Ainda estou preso nestas coisas, né? Liberta-te e avança para a luz da liberdade com o Criador, que te quer pleno, ativo e criativo, feliz e produtivo, gerando bem-estar para ti próprio e para o maior número de pessoas que possas alcançar. Vinde a mim, todos que estáis afatigados, aflitos, atormentados, que eu vos aliviarei. E Jesus chega a dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei lenitivo para as vossas almas. E a gente, às vezes, não leva isso muito a sério, né? Esse peculiar sentimento de medo destrutivo, de forma alguma, impede que sucedam os transtornos que ocorrerão. Senão a gente não cresce. Razão porque, entre outras, deve ser combatido com toda a decisão, desde que retire o prazer de viver. Então nós vamos ter que enfrentar isso, mais cedo ou mais tarde. Senão há a nossa desencarnação e o problema continua no inconsciente. Mais uma nova existência e eu ainda não resolvi essas questões, né?
Aí está também, né? Permite-te impregnar de paz e felicidade e, sobremaneira, mobiliza teus braços, teu verbo, teu coração na direção do próximo, servindo inquebrantavelmente, eis o caminho de tua redenção e ascensão, né? Então, o próximo, o outro, não é mais o meu adversário, é a minha salvação, sem sombra de dúvida, né? A benfeitora continua dizendo que as conjunturas nas quais manifestam-se os mais diversos fenômenos da vida definem-lhes a profundidade, o valor que lhes devem ser atribuído, os efeitos que ficam. No caleidoscópio das mudanças, que é a única coisa que não deixa de mudar é a mudança, das mudanças biológicas e emocionais, cada ocorrência expressa-se de maneira muito própria, variando de um para outro indivíduo, tendo em vista a sua constituição emocional e o seu arquivo inconsciencial, né? Eis porque nunca se deve ou se pode avaliar com segurança como seria enfrentada uma situação calamitosa num paralelo pela forma como o outro a tem suportado. O momento é sempre o grande definidor de forças. Cada um de nós tem uma bagagem evolutiva. O que serve para um possivelmente não se encaixe no outro. Necessidades distintas pelo padrão evolutivo de cada um. Diz ela, olha só, aqui ela resolve a questão para nós. Transitando por níveis diferentes de discernimento e de lucidez, a conquista da consciência constitui o grande desafio existencial. O que é que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Qual é a minha proposição no mundo físico? Como devo regressar para a espiritualidade? Porque a única coisa certa é que eu vou voltar. E o que é que eu estou fazendo aqui, se eu sou um espírito imortal? Então isso é a conquista da própria consciência, né? A mudança de ótica em torno do seu desenvolvimento na emoção produz a redução de máscaras sobre as quais oculta-se o danoso inimigo. Olha aí, ego, né? Considerar-se que se tem os mesmos direitos de todo ser humano de fazer-se o que aprouver. Agora tem o senão. Desde que não agrida os interesses alheios, de proceder-se a escolhas e tomar-se decisões. É um direito que nós temos. Constitui um passo decisivo para a superação do medo. É preciso ousar, é preciso tentar, né? Quando por alguma razão não sejam essas as melhores e os resultados apresentem-se frustrantes, ao invés de desencorajamento, não vou tentar mais, né? Concluir-se pelos lucros e a experiência da tentativa, ensejando-se maior campo de habilidades para futuras seleções e ações. Então, a dificuldade está que, às vezes, nós nem tentamos, nem experimentamos, né? Todo indivíduo normal possui alguns conflitos básicos. Todos nós. Será que somos normais? Se formos normais, temos conflitos básicos, como segurança e insegurança, amor e ódio, medo e coragem, aceitação e rejeição, alegria e tristeza. São normais, vejam só, né? Quando é vencido um deles, a gente vive procurando onde é que a benfeitora diz isso. Agora está aqui, ó. Quando é vencido um deles, isso aconteceu, é uma experiência muito nossa, né? Logo surge a perspectiva para a conquista do outro em contínuo esforço de autoaprimoramento. Eu estava todo garboso, falando mentalmente com um amigo espiritual, dizendo, estou vencendo aquela tendência, realmente estou feliz. Ele falou, fica tranquilo. A benfeitora diz que assim que tu vencê-lo, virá outro numa intensidade maior. Está aqui, ó. Então, senão eu não cresço. Que mérito tenho eu? Eu preciso ser provado, sem sombra de dúvida, né? O terrível medo de amar, em face da possibilidade de sofrer-se a indiferença ou desprezo da pessoa anelada, ou mesmo do ideal elegido que pode não ser compensador,
olhem que coisa linda, de forma alguma proporciona satisfação, antes deixa tremenda angústia pelo não experimentado, pelo que ficará para sempre como desconhecido, que deveria ter sido vivenciado. Então, nem isso eu estou fazendo, né? Nem isso. Não, pelo menos não tentei, né? Não investi para ver como é que... Né? E ela diz mais: todos que transitam no mundo, com raras exceções, possuem chagas ocultas e vivenciam sacrifícios incontáveis, mediante os quais se libertarão do jugo escravizador das provas e expiações terrestres, a fim de voarem no rumo da plenitude espiritual a que estão destinados. Condenados, meus queridos, estamos à felicidade. Condenados, né? Quando? Vai depender exatamente do nosso esforço e da nossa vontade. A coragem do amor ante qualquer sacrifício e testemunho é conquista incomparável dos espíritos nobres, que vêm à Terra ensinar pelo exemplo aqueles que seguem na retaguarda. Então, quando a gente vê o Mestre nos ensinando, suportando, nos dando força e coragem, é alguém já muito experimentado. Ele já passou por essas condições, já venceu. E ele retorna aqui para, através do exemplo dele, impulsionar a gente também. E o maior deles é o Mestre querido que disse: olha, enquanto estiver no mundo você vai ter aflição, mas tu tem que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele é guia e modelo nosso. Então não tem jeito, nós vamos ter que passar por isso, né? Pior do que amar, meus queridos, e não receber resposta idêntica, é o prejuízo de nunca haver amado. Nunca haver amado. Melhor que se haja vivido uma experiência cujos resultados não foram os mais agradáveis, do que permanecer-se na incerteza de como seria tal realização. Fica imaginando, mas não fez. Então a gente aprende de dois jeitos, né? Luta-se com o medo para evitá-lo, para contorná-lo, para superá-lo, mais do que se pensa conscientemente, gastando-se tempo valioso que poderia ser aplicado em experiências que seriam exitosas em forma de realizações não tentadas. Mas tu nem tentou fazer, tu não experimentou, como é que tu está falando isso? Né? As grandes conquistas do ser humano, em todas as épocas, no entanto, defluíram da vontade, do empenho com que foram mantidos os ideais e os contínuos trabalhos pelo seu conseguir. Até 700 experiências, o secretário de Thomas Alva Edison foi com ele. Mestre, eu já não aguento mais, eu vou dormir. Aí o Edison disse: não, mas eu vou tentar mais 2 vezes. O secretário foi dormir. Nas 702 experiências, ele tirou o vácuo do recipiente e o filamento incandesceu. Então vejam que é interessante. Não dizia, intuitivamente ele sabia que era possível. Então, 700 experiências catalogadas que não deram certo, aprendeu com elas. E nas 702 ele conseguiu, né? Então é isso que a benfeitora está dizendo. Mesmo quando as circunstâncias apresentavam-se inadequadas e as condições mantinham-se hostis, esses construtores do progresso preferiram a imolação em favor dos seus ideais à desistência deles. É por isso que vencem. E não estão vencendo a outrem, estão vencendo a si próprio, né? E porque porfiaram com ardor e entusiasmo, retornaram em vestes novas, dando continuidade ao sonho, ao programa a que se houveram entregado. Estão aí conosco, em uma situação mais favorável, porque já se esforçaram ontem em existências pregressas, né? Fantasia-se a vida, meus irmãos, como uma viagem sem incidente nem acidentes, o que não deixa de ser utópico e irreal, né? O próprio ato de viver no corpo é firmado em processos desafiadores do organismo. Na execução do programa de cada vida,
Todos tropeçam, sofrem decepções, insucessos, que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios para alcançar-se as metas a que se propõe. Todo final de semana, aquele sacerdote escruciava o Chico, porque ele tinha ódio do espiritismo, e o Chico era o porta-voz. Todo final de semana ele subia ao púlpito e esquecia de pregar o Evangelho do Cristo, que é amor e compaixão, e atacava o Chico. Um belo dia, e o Chico aguentando ali. Emmanuel tinha lhe dito: aguenta, é isso mesmo, não diz nada, faz prece para ele. Um dia o benfeitor vem, se apresenta ao Chico e diz: veja só, Chico, um grande benfeitor nosso desencarnou hoje. Aí ele falou: eu não estou sabendo quem é. O sacerdote, Chico. E vai orando por ele, porque ele não está bem aqui não, Chico. Veja que situação, né? Então, realmente, ensinou paciência, ensinou tolerância, porque não é fácil, né? O indivíduo aguentar. É por isso que o mestre propõe: orai por aqueles que vos caluniam e perseguem, porque eles são nossos benfeitores indiretos, sim, se nós soubermos levar a coisa a sério. Medo. O medo também pode ser, meus irmãos, aviso da inteligência sobre riscos reais, né? Compulsão da psique quanto a perigos imaginários. Indicação metafórica do maior desafio de uma existência, uma pista do tesouro oculto na alma, da alma, digo. O que os corajosos sentem para assumirem com consciência atitudes de valor. Ou também pode ser uma miscelânea com várias proporções possíveis dos itens anteriores, né? Então a psicologia se aprofunda muito nisso, nós não vamos aqui ir muito longe, mas é interessante a gente saber dessas coisas. Diz a benfeitora que então nada é fácil, sempre apresentando-se como recurso de aprendizagem e de evolução. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo muito fácil, sem suores nem lágrimas, sem sofrimento nem lutas, gerando incertezas em torno do ato de existir. Não sendo superada essas facetas do comportamento, podem-se enumerar outros medos, quais o de falar em público, de comunicar-se com pessoas desconhecidas, da solidão. Então, se a gente não enfrentar logo essas coisas, elas podem criar filhotes aí mais complicados ainda. Chico Buarque também está na nossa exposição, dizendo que as pessoas têm medo das mudanças, né? O negócio é ficar no status quo. Eu estou bem, por que eu vou me virar, né? E ele diz que eu tenho medo que as coisas nunca mudam. Mudam sim, né? Mudam sim. São medos perversos e traiçoeiros porque se amontoam uns sobre os outros, cada vez mais complexos e difíceis de solucionados, caso não seja enfrentado desde as primeiras manifestações. Certamente todos têm planos e objetivos de felicidade que o medo ensombra e dificulta a realização. Será que vai dar certo? Eu não sei, né? Começa a dúvida. Convém, no entanto, enfrentá-lo enquanto é possível, realizar esses projetos, porque momento chega em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde e de oportunidade já não existem mais. É por isso que Jesus propõe a nós trabalhar na vinha hoje, né? Hoje. Temos que enfrentar, né? Aquele que não gosta de passar numa ponte pêncil é bom, né? E eu exagerei um pouquinho aqui também, isso aqui é meio exagerado, mas tem que enfrentar, né? Tem jeito, olha aí, né? A gente tem que criar coragem e enfrentar. Considerações finais, meus queridos, a viagem, afinal, para o país longínquo, perto. A gente pensa que é longe, mas está aqui, né? Porque o reino de Deus, né, é a obra divina no nosso coração, sem dúvida, né? Numa viagem demorada ao mundo de mim mesmo, ouço a tua voz ampliando a minha capacidade de entender. No isolamento, longe da multidão engalfinhada em lutas violentas, deparei-me contigo. Na meditação profunda, quis acompanhar-te os passos no rumo do infinito. Quando encontrei a dor de meu irmão chamando por mim e saí a atendê-lo, alarguei os meus horizontes de amor
encontrei-te nele e descobri a ti no meu gesto de entranhada fraternidade. Por que buscar-te a sós, meu Deus, se vives comigo, levando-me a desvelar-te pelos caminhos? Rabindranath Tagore, de Valdo Franco, o livro é Estesia. Portanto, meus queridos, reencarnam-se em massa os missionários da nova era, totalmente entregues a Deus. Então, tudo aquilo que nós vimos lá no início do Antigo Testamento, agora racionalmente está acontecendo, a fim de romperem com a escuridão que domina o mundo e tornarem-se estrelas luminíferas, apontando os rumos da plenitude. Conhecer o Espiritismo é uma honra que nem todos nós valorizamos, porque alguns, apressados em transformar o mundo sem a correspondente mudança interior, vilipendiam-no, combatem-no por meio dos atos, embora dizendo-se vinculados à doutrina, o que lamentarão mais tarde quando realmente despertarem para a imortalidade na qual se encontram situados. Se verdadeiramente nos amarmos uns aos outros, consoante a maior lição crística, nunca mais teremos medo. Como vencer o medo? Amando a nós próprios, ao nosso semelhante e o maior dos amor, ao Pai Criador. A nossa paixão, No mundo, na esfera física, tereis provações, incertezas, dúvidas, medos. Mas animai-vos, eu venci o mundo. Imensamente gratos, o coração em paz, o nosso desejo de que tenhamos passado algumas informações para que reflitamos e que gradativamente, fazendo esta viagem para o interior de nós mesmos, vamos suplantando estas questões, essas arestas, essas dificuldades que por escolhas equivocadas no passado, ainda nos dias atuais nos atormentam. Mas amando verdadeiramente, sem sombra de dúvida, elas serão superadas. Muita paz a todos.